Agora estamos aqui com Carlos Stipp, ele que é pesquisador e trouxe para este primeiro dia de palestras no terceiro seminário Erva Mate 21 aqui em Curitiba, tecnologias avançadas para a produção de mudas de erva mate. Tudo bem, Carlos? Seja muito bem-vindo à Rádio do Mate, um prazer estar falando contigo. Tudo bem, é um prazer enorme participar desse evento, né, e ver aí uma cobertura tão bem feita que vocês estão fazendo e levando esse evento, né, não só esse evento, mas toda a tecnologia que a gente traz, né, e essa discussão tecnológica sobre a erva mate para um pouco mais longe do que aquilo que nós conseguimos normalmente, né, então a gente fica muito feliz com isso também. Muito obrigado. Bom, falando da tua palestra, eu queria que tu fizesse uma síntese de como que foi a tua palestra, o que você também observou do público. Queria que tu falasse um pouquinho para nós. Bom, a gente fica muito feliz em ver um auditório cheio de pessoas e pessoas interessadas, né? Então acho que esse é o grande ponto. Mesmo que não sejam pessoas da área de tecnologia, da biotecnologia, que é a minha área, né, que foi o que eu trouxe hoje dentro da perspectiva de produção de mudas e de transferência de tecnologia, mas pessoas que estão interessadas em ouvir e a trocar ideias em relação a isso. Então eu acho que trazer esse público para mais próximo da gente é algo que favorece bastante a construção e a transferência do conhecimento, né? Hoje nós falamos especificamente de uma temática que é uma temática, eu diria assim, bastante inovadora, né? Eu optei por trazer temas que não são temas sensíveis às pessoas, né? Aquelas pessoas que estão atuando nessa área, mas são temas que despertam o interesse, que não estão só ligados à produção de mudas, mas estão ligados também à cadeia produtiva. Então eu trouxe 3 temáticas dentro dos avanços tecnológicos na produção de mudas de erva mate, né? O primeiro deles, embalagens e substratos. Acho que a gente peca bastante quando a gente acha que está tudo resolvido, né? E às vezes a gente chega em viveiros florestais que estão produzindo mudas com relativa qualidade de erva mate, mas que acham que de fato aquilo é o fim do ciclo, ou aquela é o fim da linha da qualidade da muda. Não, né? Então a gente tem que sempre estar ligado às tecnologias para tentar de fato deixar isso incorporar ao nosso sistema de produção. Então falar de embalagens e substratos, embora seja trivial no momento atual da história, é algo extremamente importante para mostrar que tem coisas muito boas que estão acontecendo. E este é o momento para se embarcar nessas coisas muito boas, nesse trem, né? E vamos lá. A gente falou também de nanoformulações. Eu trouxe uma perspectiva aplicada sobre as nanoformulações, pensando no amplo, mas também naquilo que nós aplicamos hoje na silvicultura clonal. A minha área é a silvicultura clonal, então eu trabalho com clonagem de plantas. E a erva mate é uma das plantas que eu tenho carregado comigo durante a minha carreira, desde os primeiros trabalhos que eu desenvolvi com o Ivar lá na Embrapa Florestas até hoje. Então eu tenho trabalhado com erva mate, sou consultor nessa área e tenho buscado trazer essa tecnologia para dentro desses eventos, para mostrar para as pessoas que, olha, a silvicultura clonal é uma realidade. Ela precisa ser analisada de fato para cada condição específica, mas ela é uma realidade hoje. Então a gente buscou dentro dessa palestra trazer informações que sejam relevantes do ponto de vista de aplicação. E aí a última parte é talvez a parte mais interessante da palestra, que são as bactérias promotoras de crescimento, onde em rede a gente trabalha com pesquisas e que vão desde avaliações prévias de materiais que não foram selecionados para erva mate até um momento final onde nós chegamos no patamar onde a erva mate é a chave. E aí a gente vai lá e pega materiais clonais que estão plantados e isola bactérias endofíticas e rizosféricas destes clones e chega aqui com uma informação de que nós temos 77 bactérias entre endofíticas e rizosféricas que ou solubilizam fosfato ou fixam nitrogênio, ou tem um baita potencial de produção de AIA, que é um hormônio extremamente importante no crescimento vegetal. Então a gente está falando de um escopo de elementos, micro-organismos que estão associados à rizosfera dessas bactérias, dessas mudas de erva mate no campo, desses clones, e que podem trazer uma revolução para o sistema de produção. E não é só para muda. Aí é que está. Então a gente está aplicando em muda porque o meu negócio é muda, minha pesquisa é muda, minha linha de atuação é essa. Mas em nós registrando uma estirpe dessas, em construindo um modelo, né, que tem aí um pool de bactérias, ou que tem algumas bactérias associadas à erva mate, isso vai servir para o campo também. E aí a gente vai ter, por exemplo, redução do uso de produtos para nutrição, redução de estresse dessas plantas quando a gente vai plantar. Então um monte de benefícios que a gente pode trazer desse processo de construção tecnológica que envolve a seleção desses micro-organismos. Carlos, e ainda há uma certa desconfiança por parte do produtor em adotar as clonais, as cultivares. Tu achas que ainda existe para
para o produtor entender que é melhor, a produção é melhor, a qualidade do produto é melhor? Como é que é a tua avaliação quanto a isso? As grandes vantagens da silvicultura clonal são, principalmente, você selecionando um material para um determinado fim. Isso é uma possibilidade muito grande. Então hoje a gente está falando em bioquímica de erva mate, está falando em materiais com mais cafeína, é só clonagem que vai resolver isso. Então hoje só um material clonal é capaz de te produzir homogeneamente um padrão de cafeína maior, tá? Então esse é um ponto. Por que a gente tem tanta desconfiança em relação à silvicultura clonal de erva mate? A gente pegou um material que tem um alto nível tecnológico e colocou na mão de um produtor que não estava preparado para receber aquilo lá. É óbvio que a gente vai ter problema, né? Não adianta eu dar o melhor material, a genética de fato ela é responsável por 20, 30% do potencial, o resto é silvicultura. Então se o produtor ele não está preparado ou não recebeu o aporte tecnológico pela extensão de preparo do solo, de calagem, de nutrição, de poda, ele não vai alcançar os patamares produtivos com nenhum material. Então a gente precisa entender que isso é um pacote tecnológico e o clone é só mais um material ali, só mais uma parte desse pacote tecnológico. A gente tem que lembrar que esses clones são testados e avaliados. Então assim, que clone não... Informações, mitos, clone não vive muito, vai morrer cedo. Não. São materiais resgatados, com padrões de resposta vegetativa extremamente juvenis, que nós já temos aí alguns materiais a campo há 20 anos, materiais que estão extremamente produtivos, que elevam o patamar, são dados do Delmar, que está muito mais no campo, né, na pesquisa com nutrição, que leva o patamar a 50 toneladas por hectare, que é uma coisa que se tu falar para um produtor que sabe quanto produz o dele, mas meu Deus, eu quero esse material aqui. Então a gente está falando disso aí, de um potencial de aumento de produtividade, mas que precisa vir junto com o quê? Né? Com um pacote tecnológico para que aquilo chegue lá. Não é simplesmente colocar uma muda na mão de algumas pessoas, de produtores de maneira geral, que não tenham recebido esse aporte tecnológico. E a gente tem que tentar construir essa rede. Né? Então, a empresa que vende o clone, ela tem que entender, né, que produz o clone, que comercializa esse clone, ela tem que entender que ela tem que entregar para esse produtor uma responsabilidade, um pacote tecnológico que vai fazer ele alcançar esses patamares de produtividade que ele busca. E aí a gente tem homogeneidade, né? Então hoje o plantio clonal é homogêneo. A gente tem aumento de produtividade por área. Se eu tenho materiais mais produtivos, então a minha resposta em produtividade vai ser maior em área, então eu preciso plantar menos área para alcançar os mesmos patamares de produtividade. E tudo isso é extremamente interessante quando a gente fala que os modelos de produção têm que ser otimizados. A mão de obra está muito cara. Então a gente precisa otimizar tudo que a gente puder dentro da cultura de erva mate para ter uma relação benefício-custo melhor, para poder de fato transformar aquilo num modelo que seja transferível, né? Transferível do ponto de vista de propriedade mesmo, para que o filho continue produzindo erva mate, porque aquilo é lucrativo, e que não queira sair procurar outra função dentro da sociedade que não seja produtor de erva mate, porque de fato aquilo não é mais lucrativo. Então para mim o caminho é esse e está muito claro, né? E quantos clones são registrados, existem registrados no Brasil hoje? Hoje nós só temos 4 clones registrados, tá? Então isso é muito pouco, né? Pouquíssimo material, mas é porque de fato a gente tem um ciclo longo para registrar esses materiais, mas não é só isso. Nós temos alguns entraves que são importantes. Então um dos principais entraves que a gente tem hoje a gente tem muitos testes e pouca gente para poder conduzir esses testes, para fazer essa seleção. Então existe uma dificuldade muito grande de conseguir chegar nesses materiais, tá? Transformar esses materiais em materiais clonais. Sabemos que são bons, são superiores à média da população, mas a gente não consegue colocar isso dentro de um escopo de produção, tá? Os 4 materiais que a gente tem hoje são materiais produzidos, selecionados para produtividade. Então são materiais, tem um masculino, 3 femininos, para produtividade, ou seja, produção de biomassa por planta. São muito produtivos. E são focados em suavidade, então são materiais suaves que a indústria ervateira, de chimarrão de maneira geral, gosta bastante, né? Então são BRS 408 e 409, Alpaba, né, que é um BLD junto com a Baldo, Embrapa Baldo, e Yari também, que é um BLD Embrapa Baldo. Então são materiais espetaculares. Se a gente pegar a média de produtividade hoje de um erval desses materiais, ele certamente vai estar 60%, 70% acima de um material seminal, com o melhor material genético seminal que a gente tiver. Então essa é a resposta primária que a gente pega nessa silvicultura clonal. Muito bem. Carlos Stipp, agradeço muito a tua contribuição conosco, agradecendo também pela tua estada aqui e pela tua palestra. Fica um convite aí para uma próxima oportunidade, a gente estará de novo falando aqui na Rádio do Mate. Muito obrigado. Estamos à disposição, precisando, né? Todos têm o meu contato e eu acho que a gente precisa de fato reestabelecer essas conexões.
né? Acho que a pandemia ela veio para dar um choque em todo mundo. Então, a gente viu que a gente precisa se encontrar de novo e precisa botar esses temas na mesa e começar a fechar essas lacunas e evoluir enquanto setor, né? Então a gente conversa com pessoas num evento desse que trazem todas as perspectivas possíveis, desde alguém que nunca plantou erva mate até o cara mais experiente que está plantando há 70 anos, né? Que é o cara que desde pequenininho estava plantando erva mate. E isso traz uma riqueza enorme para a discussão. Então eu acho que nesses momentos a gente constrói e evolui. Então, agradeço demais a participação de vocês e volto a reenfatizar, né? Levar mais longe a informação. A gente precisa que isso chegue lá no produtor. Então vamos fazer que todo mundo ouça, né, e acompanhe a Rádio do Mate, né? Que é um projeto aí muito legal, que está se estabelecendo, né, e está se construindo. E achei muito legal que isso veio, né? Isso vem do Rio Grande do Sul e vem com peso muito grande dessa indústria que de fato tem no mate um valor tradicionalista, né, um valor de construção socioambiental e que vai chegar aí nos outros estados e vai contribuir muito para a construção desse novo modelo de produção de erva mate, que é o que a gente espera. Muito obrigado.